Glória a Deus. Glória a Jesus. Efésios, capítulo 3, versículo 14. O Senhor é o único capaz de dar forma àquilo que Ele está edificando, irmãos. Há um mistério a qual Paulo fala no livro de Efésios que estava oculto na antiguidade e que aprove a Deus revelá-lo na pessoa de Jesus Cristo. E esse mistério é aquilo que é capaz de dar forma, de gerar uma unidade sobrenatural. Eu tenho ouvido muito falar sobre unidade nesses dias, mas muito do que tem se falado muitas vezes não é de acordo com as Escrituras. Esses são dias de você conferir para não errar, amém? Conferir. Você que não lê a Bíblia, é hora de voltar a ler, ou começar a ler, de meditar nas Escrituras dia e noite. Não tem como seguir uma edificação sem conhecer aquele que chamou e te alistou para essa obra. Só se você pensar que você é apenas um admirador à distância, alguém que vai ouvir à distância, mas eu creio que por você estar aqui um domingo de manhã, você quer muito mais do que isso, em nome de Jesus. Você deseja mais do que isso, e eu peço a Deus graça para comunicar isso com você, comunicar os dons, comunicar a palavra de Deus e ver mais claramente aquilo que Deus está realizando no nosso meio. Eu fico constrangido, irmãos, quando eu vejo isso que nós vamos ler, essa passagem. Faz tempo que eu não ministro sobre ela, porque eu vejo muitas vezes que o maior inimigo disso daqui acontecer não é o diabo. O maior inimigo, infelizmente, disso daqui acontecer somos nós. O ser humano, irmãos, o homem, a mulher. Quando nós não entendemos Deus a respeito do seu povo, em alguns momentos nas Escrituras eles falam: olha, o meu povo não entende, o meu povo não compreende. E o Senhor, Ele quer muito mais do que fazer alguma coisa no nosso exterior, de repente derramar uma graça da sua presença. Deus quer fazer o seu coração, trazer ao seu coração entendimento. Porque coisa boa é você desfrutar entendendo, irmãos. Coisa boa é você desfrutar compreendendo o lugar onde você está andando. Há momentos na nossa vida em que nós vamos andar num lugar escuro, meio que tateando as paredes. Você já teve a oportunidade de entrar numa casa assim escuro e você vai tateando? Ou quando você levanta de madrugada sem acender a luz, você tropeça aqui, bate o dedo na cama e vai, você tem que ficar tocando porque você não está enxergando. Tem momentos que é assim, mas não é para você viver assim. Pode haver momentos de deserto, momentos de dificuldade maior, de desafios, mas não é para você viver assim. Deus deseja dar sim entendimento e compreensão daquilo que está escrito para mim e para você. Você pode não entender tudo, mas à medida que Deus te chamou, à medida que você está caminhando, o lugar que você está caminhando, você precisa compreender e entender. Então são medidas diferentes. Deus deu uma porção para cada um aqui. Deus é tão bom, irmãos, que Deus não dá uma medida igual para todo mundo, para que Ele não venha cobrar da mesma forma de todo mundo. Mas Deus dá uma medida de fé para cada um. Deus dá talentos em medidas diferentes para cada um. E Deus assim vai nos aperfeiçoando para que a gente possa andar de acordo com aquilo que nós temos recebido. Como diz as Escrituras, que nós possamos, naquilo que nós já chegamos, no lugar onde nós já chegamos, de acordo com aquilo que nós já recebemos de Deus, nós andemos de acordo com isso. Mas não podemos aceitar receber algo de Deus e se recusar a andar nesse lugar. É como aquela menina que estava naquela festa com um traje inadequado ainda. Irmãos, entenda o lugar que você está em Deus. Entenda. Aqui não tem problema você vir mais tranquilo ou bem arrumado, não faz mal. Agora, em Deus, Deus deseja vestes limpas, mãos limpas, coração puro. As Escrituras dizem quem que vai subir ao monte do Senhor, quem vai se relacionar com Ele, quem vai estar na sua presença, aqueles que têm mãos limpas e o seu
coração, um coração puro. Então, irmãos, o maior inimigo para que isso aconteça somos nós. Que Deus tenha graça essa manhã e nos comunique algo da sua palavra. Efésios capítulo 3, versículo 14, vamos ler? Por não compreender às vezes a vontade de Deus, nós estamos tentando fazer a coisa certa da maneira errada, irmãos. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Note que Paulo está apelando aqui. Paulo está tratando de uma coisa muito grande, irmãos, muito grande. Paulo não está falando de qualquer coisinha, não. Paulo está falando de uma coisa que é digna de parar e nós darmos atenção para aquilo que ele está falando. Ele fala, por causa disso. Disso do quê? Disso que ele está falando de um mistério. Se você lê anteriormente aquilo que ele está construindo na carta, vai ficar muito mais evidente para você. Porque ele fala de um mistério de Deus, a qual Deus escolheu manifestar através da sua sabedoria, da sua multiforme sabedoria, e manifestar isso através da sua igreja. Tornar evidente algo que é celestial. Deus podia fazer com anjos, irmãos. Deus podia fazer com seres celestiais. Deus podia fazer eles se materializarem e deixar isso revelado para todos os homens. Mas Deus escolheu fazer isso através da igreja. A igreja não é a multiforme sabedoria de Deus, longe disso, mas é através dela que Deus comunica algo. Igreja, irmão, não é um grupo de pessoas que se reúnem no domingo. Igreja são pessoas que estão em Deus e se reúnem para adorar esse Deus, que entendem o que Deus está fazendo, entendem esse propósito. Mas Deus deseja, através dessas pessoas, comunicar algo com o mundo. Sabia disso? Você sabia que Deus quer comunicar algo para o mundo que só pode ser visto através da sua igreja? Só que deixa eu falar uma coisa aqui, talvez alguns vão se escandalizar. A igreja, irmãos, infelizmente nós reduzimos ela a um nível tão baixo, e nós igualamos ela a instituições religiosas. Não são todas as instituições religiosas que deveriam se chamar ou se intitular igreja. Uma instituição só tem uma finalidade, que é servir o corpo de Cristo, mas ela não tem o poder de chamá-la a si mesmo de igreja, nem de church. Para quem quiser ser mais moderno. Igreja, irmãos, se nós sairmos daqui, se vir um período de perseguição e acabar com tudo isso, irmãos, a igreja não para. Aonde eu estiver, a igreja não para. Aonde você estiver, a igreja não para. A igreja vai continuar, irmãos, porque a igreja, ela está acima de qualquer política, acima de qualquer governo, acima de qualquer poder humano. A igreja está muito acima disso. A igreja é um organismo vivo, sobrenatural. E Paulo está falando desse mistério de Deus unir tanto Israel quanto judeus, converter tudo isso num único povo. É muito poder, irmãos. É tanto poder que Paulo fala, é o mesmo poder que levou Jesus até as profundezas dos mortos e fez ele ressurgir dos mortos e colocou ele assentado à destra do Pai. É o mesmo poder que opera na igreja para ela comunicar aquilo que Deus deseja. Agora imagine, irmãos, isso daqui é uma missão impossível. Isso daqui aos olhos humanos é como uma missão impossível. A igreja manifestar algo que não faz parte da nossa realidade, nunca foi, irmãos. Nós éramos escravos do pecado, uns mais, outros menos, mas todos nós, sem exceção nenhuma aqui dentro, não há ninguém na terra que pode falar uma coisa diferente. Todos se encontravam como escravos do pecado, entregando seus membros como instrumentos de injustiça. Agora Deus pega e nos dá uma missão sobrenatural, grandiosa, para comunicar uma coisa que Ele quer falar, mas não com os lábios dele, através dos seus filhos. O Pai não andou entre nós, mas mandou o seu Filho, por exemplo.
E quando os homens queriam ver o Pai, o Filho disse: quem vê a mim, vê o meu Pai. Quem tem a mim, tem o meu Pai. Agora Jesus vem e faz a mesma coisa. Jesus projetou para a igreja a mesma coisa que o Pai fez com ele. Eu não vou estar no meio de vocês, mas eu vou continuar visível. Toda a sabedoria, Jesus, segundo as Escrituras, Ele é a sabedoria de Deus. E agora Jesus não está mais em nosso meio, como você, em carne. Mas Ele disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E essa sabedoria, ela é conhecida através da igreja. A igreja deveria estar manifestando isso. Você deveria estar manifestando isso. Não, eu não, pastor, eu sou um agente secreto. Não quero me envolver com responsabilidades superiores. Então se acomode a realidades inferiores, irmãos. Mas eu quero te encorajar a se envolver com aquilo que é superior. Como diz o meu pastor, para de nivelar sua vida por baixo e nivele a sua vida por cima. Tem gente que parece que se adapta fácil à mediocridade, irmãos. A níveis baixos. Não, mas todo mundo está vivendo isso, todo mundo está sofrendo, todo mundo está pecando, todo mundo está errando. Irmãos, todo mundo pode errar. E ainda que todo homem seja mentiroso, Deus, Ele é verdadeiro. E Deus, Ele vai ter sempre os seus para comunicar algo. Deus está falando, irmãos, através de pessoas. Deus está falando através de homens e mulheres que estão entendendo algo. Então é nesse pano de fundo, é com esse intuito que Paulo agora ele apela. Por causa disso tudo, eu me coloco de joelhos. O apóstolo Paulo, perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 15, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando enraizados e fundados em amor, em Cristo. Note, irmãos, que ele está falando uma coisa aqui, e precisa ficar bem evidente: não dá para isso acontecer sem o poder de Deus. Não dá para isso acontecer, o que Paulo está falando, ele vai falar, não dá para acontecer sem a glória de Deus. Você não vai conseguir sem o poder dele, você não vai conseguir sem a glória dele. Isso que é extraordinário que ele está falando só tem um jeito de conseguir, meu irmão. Não adianta querer tentar viver uma vida de crente na sua força. Nós depois vamos ver o único meio de viver isso. Mas primeiro eu quero falar desse grandioso propósito, daquilo que Deus quer comunicar através da igreja, de trazer a igreja para esse lugar e lembrar da grande responsabilidade que nós temos. Mas ele fala: eu me coloco de joelho, a qual toda a família, tanto no céu quanto na terra, toma o nome, para que vocês, através da sua glória, do seu poder, comecem a ser enraizados. Cristo é o poder de Deus, a sua palavra é o poder de Deus, e através disso, através dela, através de Jesus Cristo, daquilo que Ele disse, vocês comecem a ser enraizados. Sabe o processo de enraizamento, irmãos? Aquilo que ninguém vê. Você pode estar agoniado, angustiado, mas talvez você, sem ver nada, Deus já está promovendo aí um enraizamento dentro de você. Hoje, infelizmente, nós invertemos, nós queremos ver do lado de fora, antes, depois do lado de dentro. Essa é uma plataforma antiga, irmãos. Isso foi visto na antiguidade. Os irmãos, eles valorizavam muito mais o exterior do prato do que o interior dele. Ao ponto do Senhor advertir os fariseus que cultivavam essa doutrina. Ele falou: vocês ornamentam o lado de fora e esquecem o lado de dentro. Deus, Ele estava falando assim: olha, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor. Note que esse amor aqui não é um sentimento particular de cada um, tá? Não é um sentimento que você pode escolher ter ou não. Esse amor aqui é um processo que é algo que nós vamos começar a viver depois desse enraizamento.
Jesus vai se enraizando na nossa vida, Tiago. E por isso nós vamos começar a conhecer o amor. Deus é amor. Deus é amor. E esse amor vai começar a tomar forma em nome de Jesus. Vai chegar uma hora na minha e na sua vida, irmão, que nós vamos ter que escolher, sabia disso? Quem que vai ter que calar e quem vai poder falar daqui para frente. Vocês podem, às vezes, não ter experimentado isso, muitos, mas vai chegar uma hora, todos aqui, que vai chegar uma hora que você vai ter que escolher. Deus vai te levar para algum lugar e você vai ter que definir daqui para frente, pela luz que eu já recebi, quem vai poder falar daqui para frente e quem vai ter que se curvar daqui para frente. Se você continuar dando poder à sua carne, vivendo para a sua carne, para a sua vontade, a outra voz se cala. Mas Deus fala que eu oro, Paulo de joelhos orando pela igreja dos Efésios, eu oro pela igreja, para que ela tenha coragem de fazer a pessoa certa se calar. Para que eles continuem esse processo de enraizamento. Irmão, você se enraizar, não sei o quanto que a gente tem dimensão disso, eu particularmente estou tentando alcançar essa dimensão de entendimento, mas o enraizar não é algo pessoal, nada disso daqui é pessoal. Infelizmente muitos crentes, eles erraram durante muito tempo porque pensaram que alguma coisa a respeito da igreja era individual e pessoal. Deus, quando fala assim, ó, à medida que Cristo estiver entrando em você, enraizando em você, você vai começar sendo enraizado também em outros. Isso vai começar a pegar em outros. Não tem como ser uma ilha em Jesus Cristo. Não tem como levantar muros, irmãos, para se proteger. Não existe. Não existe. Não existe, irmão, esse processo de enraizamento vai mudar a sua forma de viver, vai mudar os seus sentimentos à medida que Cristo habitar no seu coração. Talvez alguns aqui estão passando por mudanças, talvez aqui alguns vão passar por mudanças ainda. Mas irmãos, eu lembro que eu fui ensinado, eu fui doutrinado pela vida desde pequenininho, e eu acho que o ser humano nasce assim, querendo ganhar em tudo. Querendo sempre ter vantagem em tudo, ainda mais no Brasil. Nós somos conhecidos como uma nação que sempre quer ter vantagem em tudo. Dava uma raiva, irmão, quando eu morava fora. Os 2 anos que eu morei nos Estados Unidos, a gente ria e ao mesmo tempo dava raiva, porque a gente olhava as coisas lá que funcionam normalmente, e na cabeça do brasileiro já vem uma coisa assim, ó, isso daqui se fosse no Brasil, dava para fazer desse jeitinho aqui. Dava para ganhar alguma coisa. Aí você olha tudo assim, nossa, que cultura miserável, que cultura do inferno, que está impregnado na gente. E se você só consegue arrancar uma coisa que está impregnado, irmãos, quando vem se enraizar uma outra coisa. Enquanto uma não está entrando, a outra não está saindo. Você não tem, irmão, não fica vazio. Não fica sem nada. Não adianta querer tirar uma coisa na marra sem botar outra. Tem muita gente, irmão, que não vive isso daqui, vive gostando de Jesus, da igreja, tudo bem, mas não tem que haver um processo de enraizamento. Não é somente olhar a cultura, olhar os seus sentimentos, a sua vontade que é reprovável muitas vezes, e você não se apaixonar por Jesus e não querer Ele dentro de você, enraizado dentro de você. Hoje, se você for perguntar para a maioria dos cristãos, se você perguntar, eles vão falar que querem Jesus, que amam a Jesus, mas eles não amam aquilo que Jesus diz, não buscam aquilo que Jesus falou, não guardam aquilo que Jesus determinou. Então, eles são mentirosos. Por quê? Porque a palavra de Deus não muda. E o Senhor disse que Ele só estaria em nós à medida que as palavras dele estivessem em nós. Então, eu quero falar para você com muito amor e misericórdia. Não adianta eu falar que eu amo Jesus se eu não amo as suas palavras. As palavras que contém nesse livro são as únicas palavras que podem dar vida a você. Pode ser um livro morto para todo mundo, irmão. Pode ser um livro qualquer para todo mundo, vendido em qualquer loja ainda. Mas as palavras desse livro aqui
elas tornam vida dentro de você. Sabe quando um homem vai se deitar com a sua esposa e insere vida nela e gera um ser? É a mesma coisa que Deus faz com a sua palavra. Se for Deus falando, é impossível que não gere algo em você. Se for o Espírito de Deus falando, pode ser uma pequena porção. Pode ser grande, pode ser pequena, não importa o tamanho, mas se for Ele vai gerar alguma coisa dentro de você. Agora, se você diz que você o ama, e você não tem desejo ou hábito de fazer isso, seria a mesma loucura de acreditar que um casamento está bem onde não há mais intimidade entre um homem e uma mulher. Há muitos assim hoje. Imagina, estou casado, mas faz aí uns 3, 4 meses que eu não tenho intimidade com a minha esposa. Incontinente, falta de moderação, intemperança. O Senhor não quer isso para mim, para você. Você tem coisas melhores, irmãos. Mas só tem um meio de nós alcançarmos isso, não é fazendo a mesma coisa. Não é sendo tolerante com você mesmo. Não é querendo se proteger que você vai conseguir. Escute. Não é se protegendo as suas razões, os seus conceitos errados. Irmão, enquanto você não se joga na lona, enquanto você não levanta a bandeira branca, se rendendo, você ainda vai continuar brigando com Deus. E eu vou falar uma coisa, irmão, ninguém vence Ele. Você tem que, escute, irmãos, isso é difícil falar porque não é o evangelho que tem sido pregado. É o evangelho o evangelho da prosperidade, junto com outras filosofias desse mundo, contaminou tão grande que a gente perdeu a essência do evangelho vivido por homens da antiguidade. Mas você precisa perder para ganhar. Você precisa ter coragem de perder. Com Deus, irmãos, é assim: quem perde ganha. Quem perde ganha. Aí ele diz, versículo 18, 17: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes o quê? Perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Isso não é uma coisa que qualquer um acessa. Tem gente que vai passar a vida toda e não vai acessar isso daqui, por falta de disposição, de entrega, de entendimento, de renúncia, de abnegação. Você quer entender as dimensões daquilo que Deus está fazendo, as dimensões do seu amor, você tem que renunciar. Você tem que abnegar da sua vida. Se você valorizar a sua vida, você não vai conseguir isso aqui. E conhecer o quê? Depois de perceber as medidas de Deus, do que Ele está fazendo, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Você só vai conhecer o amor de Cristo nas proporções que Paulo está falando, que vai exceder a sua cabeça, quando Ele estiver enraizar você na igreja. Não há como conhecer o amor de Deus. Você que deseja conhecer o amor de Deus, pastor, eu quero conhecer o amor de Deus. Então se entregue ao mover do Espírito. Se entregue naquilo que o Espírito está fazendo. Primeiro, Deus vai colocar uma semente dentro de você. Seu coração queima um pouquinho. A semente Ele colocou ali. Você nem percebeu às vezes. Essa semente, ela passa despercebida muitas vezes. Essa semente, quando você vai dormir, às vezes ela brota. E ela vai começar a enraizar dentro de você. À medida que ela enraizar, e você não sufocar ela com as paixões desse mundo, ou com os seus temores, medos, sentimentos de autopreservação, tudo que envolve a humanidade caída, se os sentimentos da humanidade caída, você represá-los, você renunciá-los, essa semente vai enraizar, e ela vai tomar forma, e à medida que ela enraizar de você nos outros, você vai começar a ter a percepção, sabe do quê? Do corpo.
O seu? Não, o de Cristo. Aí você vai começar a perceber que ali tem braço, tem mão. Aí você vai começar a perceber, ter sentimentos que você nunca teve. Quais? De se alegrar com a mão que não é você, de se alegrar com o ouvido que não é você, de se importar com o pé, com o dedinho que não é você. Você sempre se importou com você, mas agora que Cristo está enraizando em você, a sua mente começa a mudar. Porque todos que estão em Cristo, como diz Paulo, nós temos uma só mente, a mente de Cristo. E Cristo não pensa em si, Cristo pensa no outro. Cristo não trabalha para si, Cristo trabalha para aquele que o enviou. Cristo não busca o seu próprio interesse, Cristo busca o interesse do outro. Cristo não trabalha por justiça própria, Jesus não faz isso. Jesus trabalha para estabelecer a justiça de Deus eterna. Aí ele diz: vocês vão conhecer então, depois de enraizado, perceberem as medidas, altura, profundidade, largura, comprimento, vocês vão começar a experimentar uma coisa que, olha, vai arrebentar com vocês tudo. Vai assim, ó, é transcendente, é maravilhoso. Vocês vão conhecer só aqui. Por isso que o diabo não tem problema com galpão cheio. O diabo não tem problema com estádio cheio. O diabo tem problema com gente se enraizando. Talvez os templos, escute, seja o melhor lugar para o diabo manter um monte de gente perdida. Porque estão perdidos em seus sentimentos. Estão perdidos numa falsa religião muitas vezes. O diabo tem problema com filhos de Deus que Cristo vai enraizando dentro deles e vai pegando e vai mudando a mentalidade. Uma pessoa que não pensa mais em si, mas considera o que é do outro, considera o outro superior a si mesmo, é uma pessoa que o diabo não quer essa pessoa. O diabo tem horror a essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa manifesta as virtudes daquele que o chamou, Jesus Cristo. São virtudes que naturalmente eu não tenho. São virtudes que eu não herdei, Ariel, do meu pai, da minha mãe, do meu avô. Mas são virtudes que somente quando eu tinha 14 anos, que uma semente entrou no meu coração, essa virtude começou a tomar forma. E demorou anos até que eu percebesse a realidade dela. Porque ainda durante muitos anos, frequentando lugares religiosos, eu ainda pensei em viver para mim mesmo. Preocupado comigo mesmo. Como, pastor? Quando eu ficava triste com os irmãos, quando eu ficava magoado com o outro, quando eu me importava com ainda essas coisas que são muito pequenas. Mas à medida que eu percebi o poder dessa semente, e de repente eu comecei a olhar para o lado, eu vi, cara, olha o tamanho. Aí você olha para baixo e vê o pé. Não é só você, irmão, olha para mim. Não é só você. Você consegue entender isso? Não é só você. E ele diz para conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Para quê? Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O Senhor quer que a plenitude de Deus esteja no nosso meio. Sabe por quê? Porque Deus quer comunicar perfeitamente com o mundo a sua multiforme sabedoria, o mistério que é Cristo. Agora, abra comigo em Lucas capítulo 9. Como que a gente vai viver isso? Aí vai ficar evidente que o maior inimigo é a gente mesmo. Te adoramos, Senhor. Homens que se relacionam com Deus vão perceber a cada dia mais que eles são perigosos para o propósito de Deus. Não pode relaxar. Aqui, versículo 23. Irmãos, antes de ler, eu construí uma casa, todo mundo já sabe disso. Há uns anos atrás eu tive uma experiência de construir uma casa. E ela está lá em Itajaí. A maioria
São pouquíssimas as pessoas daqui que já viram ela. Talvez uns 3, 4 já viram. E eu quero perguntar uma coisa para você sobre a minha casa. Você nunca viu, né? Pode ficar tranquilo, irmãos. Pode desarmar, não é pegadinha não. Você nunca viu, né? Eu vou perguntar uma coisa para você. Se eu pegar um pedaço da minha casa, vou lá pegar, lá em Itajaí, pegar um pedaço dela e trazer aqui e falar: olha a minha casa, vocês vão conseguir ter uma ideia? Mas é uma parte dela, é verdade. Mas eu vou conseguir comunicar a minha casa para vocês? Vocês vão conseguir se eu falar assim: cara, esse daqui é o pedaço do terraço dela, olha a cozinha. Vão conseguir ver? Não, né? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Por que a gente tenta comunicar algo individualmente que só pode ser comunicado coletivamente? Nós estamos teimando para o mundo, tentando comunicar algo pelos nossos sentimentos egoístas, como se fôssemos independentes uns dos outros, seres autônomos. Deus não tem membro autônomo. Muitas vezes eu sinto que a igreja, por falta de entendimento, as instituições, elas estão esquartejando uma coisa que Deus está trabalhando para unir. Deus está trabalhando para gerar unidade, e muitos lugares estão trabalhando para esquartejar isso. Deixa separado. Irmão, a separação da igreja é só evidência de carnalidade. A falta de unidade dentro dos lugares onde nós estamos reunidos é simplesmente a evidência de carnalidade. A única coisa que fala, que comunica algo celestial, quando uma pessoa leiga entra aqui, um incrédulo entra aqui, é a unidade de Cristo vivida por nós. Se não tiver isso, não tem mais nada. É isso que vai gerar uma cultura do céu no nosso meio diferente. De você não se preocupar simplesmente com você, mas agora você sabe que é um corpo, e ele é grande, tem uma altura, tem profundidade, tem largura, tem comprimento, é uma dimensão enorme que eu não fazia ideia que era assim. Agora, uma vez que Deus chama você para esse lugar, para estar com Ele, você tem que entender o requisito básico para você viver isso. E é aqui que eu quero comunicar para você Lucas 9, 23. Jesus alistou os homens assim, e o alistamento para o seu corpo continua assim. Não adianta querer atrair de outra forma, irmãos. Ô pastor, vamos aliviar, vamos fazer aqui uma programação especial para a gente atrair gente, para encher esse lugar. Irmão, Jesus atraiu assim. Então você tem que escolher quem que você vai imitar esses dias. Irmão, eu não fui chamado para fazer festinha. Eu fui chamado para pregar o Evangelho da cruz. Você foi chamado para pregar o Evangelho da cruz. Por quê? Porque o Evangelho da cruz é o poder de Deus. É aquilo que transforma, é aquilo que vai matar você, matar o seu egoísmo. Matar, irmão, tem gente que é pouco egoísta, mas tem gente que é muito egoísta. Eu não sei quão egoísta você foi ou é, mas eu acho que é uma coisa que demora para matar. Sabe, igual barata, irmãos. Barata, tu pisa, ela continua se mexendo, pisa, ela continua se mexendo. Assim às vezes é o nosso egoísmo, irmãos. Outra coisa terrível. Quer ver as voadeiras? Eu fui na garagem, abri o portão, tinha uma barata dessa voadeira. Ó, a bicha é burra ainda, ela voa, não vê para onde está voando. Aí você vai matar ela, pisa, joga veneno, ela continua. Eu digo que é o único bicho que sobrevive à bomba atômica. Tu vê? E é nojenta, não é? O meu egoísmo, não vou nem falar o seu. O meu egoísmo não se compara com isso, irmãos. É muito pior, é difícil matar. Só tem uma coisa capaz de matar o egoísmo. Deus deixou muito claro. Pode fazer, pastor, vamos inventar aqui uma campanha. Vamos fazer uma campanha para matar o egoísmo. Você pode fazer a quantidade de campanha que você quiser, irmão. Tem gente vivendo, fazendo campanha e continua pecador, miserável. Tem gente que fica fazendo ciclo disso e 7 passos para aquilo e fica fazendo um monte de coisa, mas continua pecador, egoísta, não muda nada. Entra e sai falando do outro. Entra
e sai invejando do outro, comparando com o outro. Aqui, glória a Deus que não tem ninguém que faz isso, irmão, mas tem muito lugar que tem. Deus não quer mudar o seu comportamento para você poder estar no corpo de Cristo. Deus quer que você esteja enraizado nele para mudar o seu comportamento, irmãos. Você não vai conseguir mudar o seu comportamento na base da marra. Por quê? Porque Deus não condiciona pessoas. Deus transforma pessoas. Você não é um pet, irmãos, que vai aprender por repetição. Diz aí, aleluia, 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 aleluia. Fala aí. Agora, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aprendeu, pronto, já pode ser meio crente já. Como é que a gente vai se cumprimentar? Paz do Senhor, aqui é paz do Senhor. Outro lugar é a paz de Cristo, mas aqui é paz do Senhor. E repete aí, paz do Senhor, paz do Senhor. Pronto, aprendeu. Aí tem cara que aprende fácil, né? 3 repetições. Tem uns que aprendem com 30. A gente não é pet, irmãos. Você não é um animal. Você é um ser humano que Deus ama. Deus ensina dessa forma, através da sua palavra. À medida que você morre, a palavra toma vida. À medida que ela entra em você, ela vai limpando você. Sujeirada vai saindo. Não tem como. Por isso que acreditar que você pode ser crente, irmão, essa é uma maior das mentiras que a gente recebeu. Que a gente frequentando os embalos de domingo, pode ser de manhã também. Você pode fazer disso daqui a sua religião, irmãos. Uma falsa religião também. Pode ser embalo de domingo de manhã ou embalo de domingo à noite. Não, pastor, eu agora vou mudar, eu vou fazer embalo de sábado à noite. Pode mudar o dia, irmão, não muda nada. Você pode botar culto na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Não é, irmão, não é o dia que vai mudar isso. O que vai mudar isso é a sua sujeição à palavra dele. Agora, como que você vai se sujeitar se você não sabe? Entra no seu quarto, pega a sua Bíblia de uma vez, varão. Desliga o jogo um pouco. O que adianta torcer pro Grêmio, Botafogo? Veja irmão sofrendo aí. Quem vai ganhar vai ser o mesmo, irmãos. Vai acabar sendo o mesmo. É o palmeirense sorrindo. Tristeza, irmãos. Desliga o jogo. Entra no seu quarto e pega a sua Bíblia. E agora Deus fala comigo, mas sem nenhum preconceito, sem nenhuma barreira. Deixa Deus falar com você. Faz silêncio. Fica quieto. Ora sozinho. É um lugar que você tem que entrar você. Não adianta ligar para o pastor, não adianta ligar para o líder de PG, não adianta, irmão. Tem lugares que você vai ter que entrar, lidar com Deus sozinho. Ali é onde você vai ter que, você vai ver quem perde e quem ganha. Jacó só experimentou isso quando ele decidiu ficar sozinho. Vai a família toda, arrumou, organizou, vai, eu vou ficar sozinho. Ele já sabia que dali ele não ia seguir mais normal. Você tem que entrar, buscar Deus com o mesmo sentimento. Deus, eu não aguento mais viver dessa forma. Eu não quero mais. Enquanto você não sente isso, continua tudo igual. Por isso que é somente a glória dele que pode impactar você, para mostrar para você quem você realmente é. Tem gente que vê isso rápido, tem gente que demora. Jacó demorou alguns anos para ele perceber que ele era ruim. Você já descobriu que você é ruim? Ô pastor, eu vim aqui para ouvir uma coisa boa. Mas não tem como ver uma coisa boa sem ver a sua ruindade primeiro, porque quanto mais a glória de Deus você vê, mais ruindade sua vai aparecer. Se você não quiser ver, tem que andar em trevas. Porque na luz, a luz que era inacessível, mas agora é acessível, ela vai deixar tudo evidente na minha e na sua vida. Você vai ver, irmãos, é igual mulher que, né, maquiagem, sabe? Eu tenho 3 mulheres em casa, então eu posso falar com autoridade sobre maquiagem. Meu Deus. Até irmão já, opa, vai aí, vamos gravar, né? Vamos tirar uma foto. Irmão, à noite, ou tudo maquiado, tudo certo. Depois que ela começa a sair, ou
porque você vai passar demaquilante. Viu? Falei? Eu sabia? Pode ser líquido, pode ser lencinho. A gente tem que amar a esposa ao ponto de saber o que ela precisa. Saiu ele, né? Enquanto o que é importante para sua esposa não for importante para você, você está perdido. Marido feliz é o marido que sabe o que é importante para a esposa e valoriza isso, né? Mas a esposa também. Um a um. Vou empatar esse jogo. Aí você botou maquiagem e tudo, começa a tirar, irmão. Chegou próximo do espelho, você começa a ver coisas que você não queria que ninguém visse. Você começa a ver os sinais do tempo. Você começa a ver que você está envelhecendo. Irmão, e não adianta. A gente faz o que pode enquanto dá, né? Mas vai envelhecer. Você tem que aprender a tirar sarro disso, é brincar com isso, isso é vida. Mas não adianta, não vai tentar, pode puxar aqui, puxar ali. Vai botar fio aqui, fio dali. Tem gente que está tudo enrolado já, irmão. Quando Jesus voltar, quando abrir o caixão, vai estar um carretel de linha, né? Todo enrolado. Tem gente que se mexeu o pé e balança a cabeça, né? Não adianta, irmãos. Quando a gente chega próximo da luz, aparece tudo, né? Estou quase nordestino, né? Aí, irmãos, não adianta. Não adianta você querer fugir disso. Só tem um caminho, irmãos. Só tem um jeito. Jesus falou: eu sou o jeito, eu sou o caminho. Não há como você chegar à luz se não for por mim. Não há como você chegar à vida se não for por mim. E o problema, irmãos, é que à medida que você vai trilhando esse caminho, é glorioso, mas ao mesmo tempo é decepcionante. Decepcionante para o seu velho homem egoísta, mas extremamente glorioso para aquele que nasceu de novo, a nova criatura que é em Cristo Jesus. Então vai ser um misto, você tem que decidir quem vai morrer e quem vai viver na sua história. Você tem que decidir isso, com a graça de Deus. Agora olha o que diz, para a gente terminar. Lucas 9, 23, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida vai salvar. É o contrário. Por isso que não dá para misturar. Nada contra coach, irmão, por favor. Cada coisa no seu lugar. Mas não dá para misturar as duas coisas num púlpito. Porque a gente trabalha para você perder. O pregador do Evangelho da Cruz, ele trabalha para você perder. Ele prega para mostrar o lugar aonde você vai morrer. E isso não é bom para o homem natural. Isso, o seu homem natural, ele não vai querer. E Jesus disse: se você quiser andar comigo, eu vou parafrasear, tá, irmão, para ficar à luz de tudo que nós estamos lendo, que Paulo está comunicando. Ele está falando o seguinte: se você quiser que eu me enraize em você, você tem que morrer para que isso aconteça. E não é na sua força. Não adianta fazer campanha para que isso aconteça. Você vai ter que tomar a sua cruz e me seguir. Note que o cristianismo verdadeiro, ele é diferente de qualquer outra religião, porque não é só negar a si mesmo. Deus não quer que você pare no ato de negar a si mesmo. Você pode fazer isso num dia na semana. Você pode fazer um jejum prolongado, né? Tem gente que gosta disso. Fazer um jejumzão. E pensa que fazer o jejum tá, meu Deus, está ali, já está pronto. Não, irmão, você pode negar a si mesmo, uma parte. Mas isso é só uma entrada. O prato principal é: tome a sua cruz. Sem cruz
não tem como agradar a Deus. Sem cruz, não tem como haver o enraizamento que Paulo está orando de joelho pela igreja. É só com a cruz. Por quê? Porque a cruz é o único antídoto para a gente egoísta. A cruz é o único antídoto para crente que pensa em si mesmo. A cruz é o único antídoto, porque você pode jejuar e continuar egoísta. E pior, irmãos, que nos níveis rasos de evangelho, você jejua para ganhar coisa. Não vou nem perguntar se um dia a gente já fez isso aqui. Mas, irmãos, na ignorância eu já fiz. Jejuar para ganhar alguma coisa. Você já ouviu falar sobre o jejum do noivo? Já ouviu? Ah, eu quero fazer o jejum de Daniel. E qual é o jejum de Daniel? É só comer legumes, pastor. Não, irmão, não é isso. Não é isso. Não é não comer legumes. Só comer legumes, não é isso. É a motivação de Daniel. Não era emagrecer. Não era. Não pode, pastor, fazer assim, tentar dar um balão em Deus, tipo Ronaldinho Gaúcho, né? Chuta para lá e olha para cá. E Deus vai para lá, de repente Deus vai para lá e vem para cá, assim foi. Não, irmão, você não vai conseguir enganar Deus. Não se faz jejum para emagrecer. Não se faz jejum para conquistar alguma coisa pessoal, para alimentar ainda mais o seu egoísmo. Não faça das coisas espirituais coisas carnais. Daniel, ele jejuou para conhecer algo, para entender algo. O jejum, irmão, do noivo, você não jejua para ter vitória. Jejum do noivo, quando os discípulos, o Senhor foi questionado a respeito dos seus discípulos, por que o pessoal aí é comilão, não jejua? Ele falou, é porque eu estou com eles ainda. Mas vai chegar uma hora que o noivo não vai estar presente, então eles vão começar a jejuar de saudade. Saudade. É um jejum de saudade, de desejo, de anelo, que vai alimentar a esperança da sua vocação, vai alimentar essa razão da sua vida. Não é alimentar o que você está fazendo hoje, é o que vai acontecer amanhã. O verdadeiro jejum é esse, é o que vai corroborar para que a cruz é isso, irmão. Cruz não é tornar você forte, grandão. Não tem, irmãos, é triste, mas o evangelho da cruz não deixa nenhum homem grandão. Se está deixando, já se perdeu. O evangelho da cruz, à medida que Paulo conheceu ele, entendeu, foi encarnando ele começou grandão, ele foi diminuindo. Na sua última carta, ele já dizia assim, olha, eu já não sou nem mais digno de ser chamado apóstolo, gente. Eu já não sou mais nada. É Cristo, é tudo em mim. Cristo, não sou mais eu quem vive, ele também fala, agora é Cristo que vive em mim. Eu, na realidade, eu sou o maior, mas o maior dos pecadores. Por quê? Porque nessa altura, ele estava carregando a cruz, ele já entendeu. Não há como andar com Jesus sem a forma como ele anda. Ele carregou a sua cruz e foi fiel, e padeceu e foi fiel até a morte, e morte de cruz. Agora ele espera que você vá, entenda isso e reproduza o que ele começou. Essa é a multiforme graça e sabedoria de Deus sendo manifesta através de mim e de você. Para nós vivermos isso, não é só negar a si mesmo, você tem que tomar a sua cruz. É a garantia que você vai ter na hora que der vontade de ser egoísta. Você vai entender a cruz. E que Deus levante, né, um carrasco especial para te pregar nela. Sempre tem que ter um carrasco, irmão. Todo crucificado tem que ter um carrasco. Não adianta querer fugir. Às vezes é esse irmão aí que você pensou que você não gosta, né? Eu odeio aquele irmão. Já viu crente que odeia outro? Já viu? A cruz muda isso. Porque na cruz não é só negar a si mesmo. Eu vou lá, eu vou fazer alguma coisa boa para essa pessoa. Não é só isso. Na cruz, você não somente vai tentar maquiar alguma coisa boa para aquele que você odeia.
você vai começar a desejar o bem dele. A cruz, o negar a si mesmo, pode mexer somente do lado de fora. A cruz mexe do lado de dentro. O negar a si mesmo não mata você, porque é temporário, pode ser temporário só, pode ser uma experiência. A cruz não. A cruz é um lugar de fim. A cruz, para mim, segundo as Escrituras, ela é não somente um lugar de sacrifício. Escute isso, nós vamos encerrar aqui. A cruz não é um lugar apenas de sacrifício. Ela é um lugar da minha maior oportunidade. Foi na cruz, no último suspiro, que um centurião olhou, o mesmo que estava jogando as sortes com as vestes, com aquilo que era de Jesus. Ele olhou e falou: eis que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Tem gente que está querendo ser reconhecido como Filho de Deus de outra forma. É somente na cruz que o verdadeiro reconhecimento acontece. A criação está gemendo por homens e mulheres que carregam a sua cruz, porque sem ela você vai fazer mal para o mundo como qualquer outro que não conhece a Deus faz. A cruz é a garantia de que você não vai violar a palavra de Deus. A cruz é a garantia de que você não vai lutar contra o propósito do Altíssimo. E quando você está com ela, é sinal de que você entendeu. Largando ela, é porque você amou mais a sua vida e está querendo preservá-la. Eu quero deixar essa palavra com você. Deus, Ele está dando forma. Ele está querendo comunicar algo. E é algo muito grande. E a beleza é que Deus chamou você para participar disso. Agora entenda a sua responsabilidade. Pastor, eu só queria ser um membro de igreja. Impossível. É impossível. Mais cedo ou mais tarde, você vai tomar um rumo. Ou para Deus, ou para o diabo. Vamos orar? Você pode se colocar de pé comigo? Aleluias. Alguém aqui nesse lugar quer entregar sua vida a Jesus? Se tiver, levante sua mão comigo. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Nunca fiz isso. Você que nunca fez, eu quero entregar publicamente a minha vida a Cristo. Antes de orar pela igreja, eu queria só saber se existe alguém assim aqui dentro. Em nome de Jesus, que Deus tome você. Que Deus toque em você, em nome de Jesus, aonde você está. Em nome de Jesus. Que Deus faça morada em você e transforme você para a sua honra e para a sua glória. Agora eu quero orar por você que em algum momento largou a sua cruz e não entendeu o que Deus está fazendo, e está vivendo por um outro propósito que não é aquele que nós lemos em Efésios capítulo 3. Toda a sua vida deve servir aquilo ali. Todo o seu ser, tudo que você tem, tudo que você é. Eu quero orar por você. Se você é um desses e você hoje entendeu e que você não pode largar a cruz, eu quero orar por você. Se você desejar vir aqui na frente, eu vou estar orando com você em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar.
Senhor, bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu Se hoje coração ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Nós estamos em dias de reconciliação. Deus está reconciliando seus filhos com Ele. Deus vai mudar o jeito de você ver as coisas. Em nome de Jesus. Gastarei minha vida aos seus pés. Há mais alguém, irmãos, que deseja tomar a sua cruz? Que não quer apenas negar a si mesmo, mas deseja, entendeu isso? Ou um dia você, como a primeira carta à igreja de Éfeso em Apocalipse, vocês largaram em algum momento e precisaram voltar para pegar de novo. É hora de você se posicionar, não deixe para fazer amanhã. É um tempo de reconciliação, irmãos. São dias de reconciliação, dias de cura. Te adoramos, Senhor. Adore o Senhor conosco, em nome de Jesus. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar. Não, Senhor. Gastarei Nós não vamos parar, Senhor. minha vida aos teus pés. Seus filhos não vão parar, Senhor, em nome de Jesus. Eu não vou parar. Gastarei minha vida aos Aumenta a teus chama, pés. Senhor. Aumenta a paixão. Aumenta, Senhor, em nome de Eu tenho Jesus. fogo cerrado em meu peito, Em nome de Jesus, Pai. que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá Acende, descanso. Senhor. Acende, Deus, em nome Eu de não tenho Jesus. descanso. Sopra, Senhor. Sopra, Espírito de Deus. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar.
deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Vem nesse lugar. Deus, nós oramos. Você pode levantar sua mão comigo? Que Deus aumente a paixão pelo seu nome nesse lugar. Que Deus aumente o amor por aquilo que Ele ama. Deus, sopra sobre os teus filhos e acende, Senhor, a chama do teu amor, Senhor. Em nome de Jesus. Toca o Senhor, cada um aqui, cada mão levantada, Senhor. Cada mão levantada, traz as coisas. Deus, eu oro para que o Senhor coloque as coisas em ordem. As coisas em ordem, Senhor. Muitos vão precisar da cruz à medida que o Senhor colocar as coisas em ordem. Para continuar, mostra, Senhor. Dá entendimento, dá discernimento, Senhor, à tua igreja a respeito do teu corpo, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, toca no Senhor. Toca no Senhor, cada um aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a tua honra e para a tua glória. Toma o teu lugar, Senhor. O trono é teu. Em nome de Jesus. Enche a minha vida. Aleluia. Sim, Deus. Irmão, você pode aplaudir o Senhor. Aleluia.